Porque também aqui ele fala das causas anteriores, ou seja, de vidas passadas, e das causas atuais. Eu, particularmente, eu gosto muito de conversar sobre as causas atuais, porque é o momento, né? Porque o que passou, já passou, nós vamos ter que recuperar para frente o agora. Então, mas o momento agora é muito importante, os espíritos explicam para nós que existem dois tipos de causas para o nosso sofrimento, que são as causas atuais dessa encarnação presente. E se nós não verificarmos nada nessa encarnação que pôde nos levar àquele sofrimento, com certeza essa causa existe, porque, como nós falamos, a justiça de Deus é infalível, então existe uma causa. Se eu não vejo nessa encarnação nada que me levou àquele sofrimento ou àquela consequência, com certeza deve estar em outras vidas, em outras encarnações. Mas como você gosta de falar das causas atuais, nós podemos falar das causas atuais. Pessoas que levam a vida desregradas, pessoas que através da sua incúria, da sua falta de cuidado, da sua preguiça, da sua imprevidência, às vezes têm atitudes que depois levam a uma consequência funesta. E daí a pessoa fala, ai, não tenho sorte, é porque a estrela da má sorte sempre está comigo, nada dá certo na minha vida. Mas precisamos ver como foi o comportamento anterior nessa mesma existência, nessa vida presente, para chegar àquele ponto. Por exemplo, o desregramento leva às doenças do corpo e também às doenças da alma. Por quê? As pessoas quando vão vivendo a sua vida e vão adquirindo maus hábitos e vão prejudicando as pessoas e vão passando por cima de uma série de coisas, a lei de Deus, ela tem que ser seguida. A nossa consciência registra essa lei. Mesmo quando estamos fazendo algo errado, nós sabemos que não está certo. Nós sabemos lá no fundinho da nossa consciência, mas às vezes escolhemos esses caminhos e depois, no futuro, sofremos as consequências. Pais que não educam os filhos, por preguiça, por comodismo, às vezes até por falta de tempo. Atualmente os pais trabalham, delegam a educação dos filhos a outras pessoas, às vezes que não têm muita habilidade no trato para a educação das crianças, não entendem, né, que tem que ser nesse período da infância que as crianças têm que ser orientadas para se tornarem adultos, cidadãos que vão fazer a diferença para a nossa sociedade. Então, mais tarde, às vezes esses filhos são ingratos, às vezes eles choram essa ingratidão dos filhos, ou então os filhos são mal criados, ou então os filhos abandonam os pais, e daí eles falam, como que é possível? Nós precisamos ver isso aí, se não existiu essa causa nessa própria existência, porque é uma missão. No Livro dos Espíritos mesmo fala, é uma missão que nós temos, como pais, como educadores, como espíritos que nos foram confiados para darmos conta da sua educação. Então, às vezes, no final da vida, os homens falam assim, ai, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu soubesse que seria essas consequências seriam dos meus atos, eu teria feito. Se eu tivesse outra oportunidade, mas a minha vida já está terminando. E aí eu acho muito bonito o que Kardec fala nesse texto, assim, como um operário de uma fábrica que fala assim, eu perdi o meu dia, mas o outro dia o sol nasce para ele e ele tem a oportunidade de voltar ao trabalho. Nós também. Se nós perdemos uma existência, o azar é só nosso. O problema é nosso, porque nós estaremos marcando passo, mas isso não quer dizer que não tenhamos oportunidade.
Então Deus sempre abre essa porta para nós, essa oportunidade de uma nova reencarnação, onde teremos então a chance de melhorarmos, de agirmos diferentemente. É importante a gente falar disso, eu gosto muito mesmo sobre isso que você citou, a orientação dos filhos. Quantos filhos a gente vê aí numa situação difícil, que se os pais tiverem, né, a coragem, porque precisa de coragem, precisa de ser forte para fazer uma reflexão e dizer, né, a culpa não é deles, eu que não orientei. Muitas doenças que ocorrem com a gente, né, Claudete? Por exemplo, causada pelo fumo, feita pela bebida exagerada. Nós não estamos criticando, não, porque são coisas que nós todos cometemos. São ações, não. Só que nós não podemos debitar isso para Deus. Não. Que nós normalmente falamos, se Deus não existe, porque se existisse, isso não aconteceria comigo. Né? Ele não deixaria que isso acontecesse. E olha, a gente fala viciações que prejudicam, como fumo, como bebida, como droga, mas a gente não pensa assim, aquela pessoa que trabalha demasiadamente e prejudica o seu corpo, noites mal dormidas, tudo isso traz consequências para a saúde física. Quantas pessoas não ficam envolvidas com coisas que não são boas, pornografias, pensamentos ruins, isso tudo também para o espírito é uma degradação e depois tem as consequências. Então, não queremos aceitar, mas temos que ter essa consciência de que nós somos os atores principais da nossa história. Não somos coadjuvantes, não, somos os atores principais. Somos nós que escrevemos tudo que está registrado no livro da nossa existência, chamada vida, que é a vida do espírito. E não é só nessa encarnação, quantas coisas deixamos para trás. Mas como que eu vou saber se eu esqueço? Se eu esqueci o que aconteceu na outra encarnação? Nós temos esquecimento do passado. Deus, não está certo isso. Não existe reencarnação, porque se existisse, eu lembraria da minha outra existência. Por quê? Para criar mais caso? Para ficar mais envergonhado do que já está no momento, com as suas atitudes? Não. Deus é Pai misericordioso, é uma bondade para conosco que não lembremos daquilo que já cometemos, porque temos para isso a nossa intuição, que nos revela sempre algo, a gente sempre sabe ali o lugar, quais são as nossas quedas, todos nós conhecemos, que pontos são mais frágeis em nós sabemos disso. Às vezes não queremos admitir, mas sabemos. Então, por aí a gente pode ver, mas como que eu vou fazer a coisa certa agora se eu não lembro onde eu errei? Claro que eu vou fazer certo. Eu tenho as minhas tendências intuitivas, eu tenho as minhas tendências também para as quedas que eu sei, eu me conheço. Eu sei onde estão, então eu procuro trabalhar aquilo e vou evitando novos tropeços nessa encarnação. Se hoje eu sofro as consequências do meu passado, de atitudes erradas, de agora em diante, eu agindo corretamente, procurando o caminho do bem, procurando coisas mais edificantes para a minha vida, com certeza no futuro eu não sofrerei essas consequências. E é assim que se dá a evolução mesmo, na compreensão das nossas dificuldades e na nossa transformação. Às vezes queremos curar o corpo, mas só curar o corpo não adianta, porque nós temos que pensar também em curar o espírito. As pessoas estão doentes e querem curar o corpo. É claro, todos nós queremos uma saúde física. A saúde física somente não vai permitir que tenhamos uma saúde espiritual completa, porque o nosso espírito pode estar comprometido com pensamentos, com atitudes. E outra coisa, tem gente que fala assim, a carne é fraca, por isso que eu errei. Não, é o espírito que comanda.
tem nada a ver com a carne.